Olá, querido, olá, querida, como você está? Espero que esteja bem. Estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso canal, estou aqui para te ajudar e hoje nós vamos conversar sobre tristeza. Um sentimento, uma emoção, algo que está se alastrando de uma maneira tão estarrecedora no mundo nesse momento que nós estamos vivendo, que chega a se tornar mais um dos males deste século. Então fica comigo que é sobre isso que nós vamos conversar. É fácil você entrar em um lugar e encontrar uma pessoa triste, caminhar na rua e encontrar uma pessoa triste, tomar uma condução e encontrar uma pessoa triste e até mesmo dentro da sua casa, ao chegar, encontrar alguém triste. Talvez você seja esta pessoa que está tendo esses sentimentos ou emoções que envolvem a tristeza nesse momento da sua vida. Mas veja, isso não é algo novo, não é algo que nós podemos contar, que tem a ver com este momento apenas da nossa história, mas a Bíblia ela fala sobre isso e nós vamos observar agora juntos os prejuízos que a tristeza ela pode trazer para a vida de alguém. E eu quero usar como referência o texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, que diz assim: Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? E eles pararam com os rostos entristecidos. Esse texto ele é muito forte porque ele mostra um momento da ressurreição de Jesus. Estes dois discípulos de Jesus estavam caminhando em direção a uma cidade chamada Emaús. E enquanto eles caminhavam, eles estavam conversando sobre o que havia acontecido, porque há 3 dias antes daquele momento, Jesus havia sido crucificado e sepultado depois de sua morte. E eles estavam conversando sobre esta questão. E eles estavam justamente observando que naquele momento completava o 3º dia do que Jesus havia dito, que ele ressuscitaria. Mas, apesar da notícia da ressurreição de Jesus ter chegado até eles, eles não conseguiram perceber, porque a tristeza estava presente. O próprio Jesus, ressurreto, apresenta-se diante deles, começa a conversar com eles, e o texto mostra que eles chegaram a ser rude com Jesus, porque quando Jesus perguntou para eles sobre o que é que eles estavam conversando, e eles citaram a situação, eles disseram: você não é daqui, você é forasteiro? Será que você não sabe daquilo que é a notícia mais comentada aqui na região? E aí então eles começaram a colocar Jesus na conversa, no diálogo, mas sem entender que eles estavam conversando com aquele que havia morrido e já estava ressuscitado. E o texto mostra que Jesus caminhou com eles até a beira da cidade para onde eles iam, e quando eles foram adentrar a cidade, convidaram Jesus para estar com eles. Jesus se senta à mesa e começa então a conversar com eles, e quando eles foram comer, fazer a refeição, Jesus tomou o pão nas mãos, partiu, deu graças, e naquele momento ele desapareceu diante dos olhos daqueles homens. O texto mostra que aí então foi que eles deram fé de que todo o tempo no caminho era Jesus que estava com eles, mas a tristeza não permitiu que eles enxergassem isso. Eles deveriam abrir mão daquela tristeza, porque a razão da tristeza já não existia mais. Eles estavam tristes pela morte de Jesus, Jesus já estava com eles. Mas é aí que está a questão. A tristeza nos impede de enxergar aquilo que está aos nossos olhos, talvez uma conquista, uma vitória. E há uma questão muito interessante entre um estágio da tristeza e outro. Rapidamente eu quero comentar com você que a tristeza ela pode ser apenas uma emoção, quando ela é algo passageiro. Por exemplo, você perdeu alguma coisa, um objeto que estava com você, e naquele momento você fica triste. Mas logo em seguida, essa tristeza passa, porque você consegue adquirir um outro objeto que substitua aquele, ou talvez até encontre aquele objeto perdido. Então, é apenas uma emoção. Mas no momento que é um sentimento que vai se aprofundando em nós, a tristeza vai escavando algo como se fosse um buraco, uma cratera dentro de nós, levando-nos a perdas, a prejuízos. Isso você pode notar se já aconteceu com você, e se não aconteceu,
com alguém que está perto de você, se esta pessoa vivenciou ou vivencia este problema. A tristeza se tornando crônica, ela traz outros sentimentos ruins que vão desenvolvendo-se de maneira a impedir a pessoa de sentir novamente alegria, felicidade, realização, motivação, ânimo. Olha quantas coisas são perdidas quando a tristeza ela toma conta da vida de uma pessoa. Então Jesus, ele esteve presente com aqueles homens para trazer de volta a alegria que havia sido perdida, a alegria que havia sido roubada. Nesse momento até eu quero dizer para você que a presença de Jesus, ela pode transformar a tristeza em alegria. Basta que você permita que ele entre no seu coração e faça morada. Algo muito interessante é saber que a tristeza jamais ela trará algum benefício para nós. É um sentimento ou uma emoção que, lamentavelmente, só traz danos e prejuízos para nós. Então precisamos combater. Se você tem se sentido triste, busque saber a razão disso e combata de alguma forma. Se precisa de ajuda, nós estamos aqui para lhe ajudar, mas não permita que a sua vida pare. Aqueles homens, eles estavam tão tristes que não conseguiram enxergar as coisas boas ou aquilo que de melhor estava diante dele, que era o próprio Jesus Cristo. Então, nós muitas vezes deixamos até de celebrar conquistas na nossa vida, de nos alegrar com aqueles que estão à nossa volta, pelas vitórias que eles alcançaram, porque a tristeza ela está nos impedindo de viver esse momento ou de sentir isso. Então eu quero te dizer, está na hora de você lutar, está na hora de você combater, está na hora de você não aceitar que a tristeza ela te vença e te destrua. E o Senhor está ao teu lado para que isso possa se tornar uma realidade, aquilo que era impossível se tornar possível. Então creia neste momento que a tristeza ela passará, deixe ela de lado, não fique agarrado a ela, talvez até as memórias do passado, dos prejuízos, danos, das frustrações, das decepções, é que mantenham e alimentem essa tristeza dentro de você. Mas olhe para as coisas boas ao seu redor. Com certeza existem grandes oportunidades. Pessoas que estão ao seu lado, que podem te ajudar. Com certeza elas farão grande diferença se você olhar para elas e mudar o seu foco, a sua visão. Então receba esta palavra, guarde isso, pratique isso, porque a sua vida vai mudar. Que a alegria neste momento ela invada o teu coração, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe você. Eu quero que você curta, compartilhe e se inscreva no canal, envolva outras pessoas, enviando o link para elas, para que, se a tristeza está no coração delas, em nome de Jesus Cristo, nesse momento ela saia. Que não seja como os discípulos, que vão reconhecer Jesus logo depois que ele desapareceu. Não faça com que esse momento se transforme em algo pior do que já é. Mas vamos compartilhar isso aí para mudar o quadro da vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Deus abençoe, um grande abraço.